Shalom, shalom a todos. Nós estamos com mais um discipulado e o tema faróis, falésias e cais. Eu queria estar lendo com vocês no livro de Salmos, Salmos de número 18 e o verso 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Nós estamos aí, então, com uma imagem do que é uma falésia, para ficar de fácil acesso naquilo que nós queremos transmitir nesse discipulado. Falésia é um despenhadeiro, um precipício, um abismo, mas elas são formadas, como vocês estão vendo na imagem, através do embate das ondas do mar na rocha e com a destruição das rochas, vocês observaram que fica um depósito. E o formato que fica na colina, na rocha e também esse depósito é de grande perigo para quem transita, seja a pé ou para quem está com alguma embarcação. Outra definição que nós precisamos é da palavra cais. Nós estamos acostumados a ouvir uma canção na qual nosso irmão Lázaro ele faz menção da palavra cais na letra na qual ele mesmo compôs, e ele diz que está longe, que está distante, não ver o cais, e aí ele fala que é só ele e Jesus agora. Pois bem, como vocês estão vendo aí, cais é uma plataforma onde um navio se atraca para embarque e desembarque de passageiros e carga. E também cais, né, em sua definição, muralha de alvenaria que é levantada ao longo de um curso de água para firmar as margens e impedir transbordamentos. Então, a principal função dele aí, ele está relacionado ao embarcadouro, ao desembarcadouro e também uma plataforma. É nele que os barcos podem chegar e se atracar em segurança. E também do cais, além deles chegarem e se atracarem, ou seja, vão ficar ali amarrados, firmes, é dali também que eles desembarcam, aonde são colocados também pessoas ou qualquer tipo de material na embarcação para que vá para uma outra região. O cais, ele tem para nós uma alusão de lugar firme. Você parou, atracou em um lugar firme, em segurança. E a outra situação é a palavra amarrar o cais, porque estando o navio no mar, e se ele não tiver amarrado a nada, as ondas o levam para o alto mar. Então ele precisa de estar amarrado em um lugar seguro. Nós vemos e temos também como definição do que é um farol e para que ele serve, né? Sua principal função. Em uma linguagem da Marinha, nós vemos que o farol ele tem a função de orientar os navios se possivelmente estiverem perdidos, principalmente na escuridão e na época de temporal forte. Então, o farol ele tem essa função
primária de orientar. Mas de orientar como? Em duas situações. Primeiro, ele vai determinar a posição de onde está o barco e de onde está o cais ou o porto seguro. A outra coisa que ele também vai fazer com relação a determinar a posição, a distância de onde está o barco e se possivelmente existe alguma falésia. Como nós vimos, são aqueles detritos que ficam no fundo do mar, mas que é muito perigoso para a proa, né, do navio. Então, ele vai orientar de tal maneira que, de longe, aquele que está controlando aquela embarcação percebe, olha, tem um objeto na minha frente. Através da luz que é emitida no farol, eu já peguei qual é a posição na qual eu estou e qual é a posição que está o objeto à minha frente, para que não haja uma colisão. E a outra função, também com relação à orientação, é determinar a direção. Então, aquela embarcação, ela perdeu a direção, ela perdeu ali, né, o norte, vamos assim dizer. Então, a luz do farol tem essa função de determinar a direção. Com aquela luz ali, aqueles que estão naquela embarcação têm a direção de onde tem terra segura, ou qual é a situação onde eles estão. E nós sabemos também, por questões de segurança do trabalho, que existem cores. No nosso país, a Marinha do nosso país, ela adotou cores. Então, além de enxergar a luz do farol para determinar uma posição, para determinar uma direção, aquele que está no barco também percebe que, estando ele perdido, ele vai receber uma orientação, uma direção, um posicionamento com relação àquela luz. Mas olhando para o corpo todo, né, do farol, aquele que está conduzindo aquela embarcação vai perceber pelas cores dele o que é que está ao derredor naquela praia, naquela região do mar. Por exemplo, nós temos aqui no nosso país as cores predominantes, verde e vermelho. Na cor verde, quando aquela embarcação estiver se aproximando de onde ela vai atracar no cais, se for na cor verde, aquele que está conduzindo sabe que ele vai ter que entrar a este bordo do farol. O que é isso? Ele vai ter que entrar à direita do farol. Por quê? Porque na esquerda pode ser que tenha falésias, pedras pontiagudas, que vão perfurar a embarcação e jogar tudo à deriva. Então, a cor para ele agora é para ele entender qual é o lado que ele vai poder trafegar, vamos assim dizer, com segurança até o cais e até o porto seguro. Se for na cor vermelha, é aquilo que nós chamamos na segurança de trabalho de posição a bombordo. O que é isso? Ele não pode agora andar ou trafegar ali, né, à direita, mas ele tem que trafegar à esquerda, porque há algum obstáculo na direita e ele tem que, para a sua segurança e de todos os tripulantes, aquela embarcação deve de ir para a esquerda. E nós sabemos também, né, do farol que é utilizado na área da aeronáutica, né? Quem já voou aí de avião sabe muito bem o que eu estou falando. Na hora que vai, né, aterrissar, estes
faróis, né, no plural, que orientam o avião ali, né, aonde é que ele pode pousar ou em qual pista para que não haja uma colisão. O farol também, com relação à aeronáutica, ao avião, é para demonstrar também qual é a altura que está aquele objeto, por exemplo, um prédio. Então, eles colocam um farol ali, em cima de um prédio, uma torre, eles colocam ali um farol também, que é para indicar para eles qual é a altura que está aquele objeto, ou seja, eles sabem que tem que voar um pouco mais alto, para que não haja uma colisão. Então, o farol, tanto na aeronáutica como na marinha, tem todo um significado, tem toda uma importância. E o principal é proteger, falo como técnico de segurança, né? O principal é proteger a vida. Mas a vida, ela só é protegida se eu atender a essas normas, se eu entender, por exemplo, com relação às cores, qual é o lado que eu tenho que ir, não basta só estar perdido no mar. Eu tenho que saber interpretar também o farol, porque estou vendo, estou avistando o farol. Ok, estou a tantos metros ou quilômetros do cais. Eu estava perdido em uma tempestade de noite. Agora eu consegui uma orientação. Só que se eu não atentar à cor dele, não adianta eu ter achado somente uma posição ou uma orientação. Eu tenho que me atentar por inteiro. Essa norma do farol, essas regras na nossa legislação concernente ao farol, eu tenho que ficar muito atento à norma completa. Eu não posso pegar só uma parte. A luz, eu me direcionei, eu sei qual distância que eu estou. Ok. Agora é prestar atenção com relação à cor dele para saber de qual lado ou qual direção você vai ter, né, um final de curso em segurança e com vida, sem perdas, sem danos. Então, além de orientar, além de direcionar, de posicionar-me, ele, eu tenho que interpretá-lo de tal maneira que eu vou chegar em segurança na posição correta. Não adianta eu obedecer a essa lei só em uma parte. Eu tenho que pegar a lei por completa, porque disto depende a vida de todos que ali estão. Uma outra situação que nós aprendemos também na linguagem da Marinha são alguns jargões, vamos assim dizer, já que eles dizem. Por exemplo, a palavra safo, que é um código que os marinheiros conversam entre si com o capitão, e a outra palavra é a palavra onça. Quando eles usam a palavra safo, quer dizer que está tudo bem, está tudo correndo bem. Agora, quando eles utilizam a palavra onça, as coisas não estão correndo bem, ou seja, as coisas estão correndo mal, ou eles estão tendo alguma dificuldade. E dificuldade, nós já vimos aí uma grande dificuldade que eles têm, que são as falésias, né? Essas pedras soltas que ficam no fundo do mar. E outros obstáculos, né? E essa palavra safo e onça, às vezes eles usam as duas juntas. E aí, quando eles usam as duas juntas, significa que eles foram salvos, como essa imagem que vocês estão vendo aí. Tempestade, caindo raio. Vocês veem aí que o negócio não está fácil. Então, o farol está orientando para eles aí, para eles terem um desembarque seguro, independente da circunstância.
Ou seja, eles estão safo-onça. Eles acabaram de enfrentar um perigo, mas estão a salvo. Safa-onça. Acabaram de alcançar uma salvação de uma tempestade, ou porque estavam perdidos, ou porque deu alguma pane, algum motor, alguma situação, e aí descobriram a orientação de onde atracar, parar com segurança. Então, nós vimos aí uma definição básica da falésia, que são esses despenhadeiros, esses precipícios, esses abismos, da palavra cais e também do farol. E aí, para nós hoje, nós vamos discutir de uma possibilidade aqui que o farol, o primeiro, né, tenha se originado ali no farol de Alexandria. Os egípcios eram conhecidos pelo farol de Alexandria, uma das estruturas mais altas do mundo antigo. Ele chegou a ser considerado como uma das sete maravilhas na época, né? No topo da torre havia uma fogueira que ajudava os navios a navegar pelo porto de Alexandria. Acredita-se que este farol tenha se tornado o protótipo para todos os outros. Os nossos sábios nos contam no Talmud, Ketubot 5a, abre aspas, as obras dos justos são maiores que a criação do céu e da terra, pois quando eles conseguem chuva através de suas orações em época de seca, os céus testemunham a todos que eles são tzadikim, que eles são justos, segundo Rashi. A sabedoria genuína desses mestres emana das fontes sagradas da Torá, tanto da revelada como da oculta. Em sua grande bondade, eles a disponibilizaram para nós. O intuito é mostrar não apenas o lado filosófico e intelectual desses eruditos, mas também a sua sensibilidade, o coração amigo, as preocupações com o próximo, a dedicação aos mais sofridos, descobrindo como a grandeza deve caminhar junto com a humanidade e humildade. Esse texto quer trazer para nós o seguinte: olha, no meio do povo, o Eterno sempre tem levantado farol ou faróis. E o principal intuito deles é demonstrar a sua sensibilidade, como nós acabamos de ver, o coração amigo. Eles pegam as revelações do Eterno e lançam essa luz. Eles não são sábios para serem homenageados. Parabéns, vocês são sábios. Não. Eles pegam a sabedoria, pegam aquilo que está oculto para os outros povos. Nós fomos aproximados ao povo judeu, nós somos aproximados a Jerusalém através de Yeshua, o nosso Mashiach, e estes faróis que estão lá do nosso povo, são eles é que pegam as coisas ocultas e revelam para os seus e para as nações. E o que eles têm revelado? Um coração amigo, as preocupações com o próximo, a dedicação aos mais sofridos. E, por fim,
descobrindo como a grandeza deve caminhar junto com a humildade e a humanidade. São sábios, são eruditos, trazem para nós as revelações, e essas revelações para nós, elas são trazidas com muita humildade. Eles pegam aquilo e, como o assunto é farol, a luz do farol, ela alcança vários quilômetros. Aquele que está perdido, ao avistar a luz, ele se reorienta, ele é instruído, ele é orientado por aquela luz, e antes perdido e agora não mais perdido. Antes a deriva, agora não. Existe uma esperança palpável. Eu estava sem orientação e agora eu sei aonde é o norte. Eu estava fora do caminho e agora estou dentro do caminho. Estava fora da verdade e agora estou dentro da verdade. Eu estava fora da vida, caminhando na embarcação em rumo ao Guerrinon, rumo ao mundo dos mortos, às mansões dos mortos. Agora, com essa luz que me é revelada, essa luz que é a Torá, esse farol é a Torá, ele me buscou lá nas trevas e eu sou orientado e instruído por cada palavra que lá contém. E em cima dessa instrução agora, eu consigo vencer as trevas, as tempestades, as falésias, eu consigo me orientar qual lado seguir. Eu consigo atracar, eu consigo chegar e desembarcar com segurança. Tosefta Eduyot 3:4. Gadol Merabam chamou. Maior que o título é o próprio nome. Cada mestre é um farol. Nossos sábios disseram: maior que o título é o próprio nome. Cada um desses mestres é um farol. Assim como o farol ilumina em uma noite tempestuosa e escura e orienta os navios perdidos em alto mar, da mesma forma, cada um desses sábios são faróis de luz e bússolas para a nossa geração, onde reina a muita confusão. Porque quando o barco está à deriva, a embarcação está à deriva, nas trevas, perdidos, e que a população percebe que estão perdidos, que a população percebe que, se não atracar, segurar firme, emunar, se não tiver um local para agarrar, para segurar firme, aquela embarcação vai afundar e todos vão morrer. Então, eles precisam de luz, de bússola, de direção para que cheguem a um porto seguro. Eles precisam de um farol. E uma cultura muito grande no meio do nosso povo judeu é que eles costumam contar essas histórias daqueles que são considerados como faróis de Israel, que o Eterno levanta de tempo em tempo. Eles contam para os seus filhos que aquela pessoa, uma pessoa simples, humana como as outras, mas que se debruçou na Torá, que fez conexão através da Tefilá,
que fez conexão, né, de tal maneira com relação a destacar, de tal maneira que elevou a outros. E essa conexão, ou conexões que eles fazem, essa busca, esse estudo, esse mergulho, o próprio Eterno, por buscar a Torá, por buscar o conhecimento, por buscar a verdade, o próprio Eterno vem ao encontro daquele que busca. Por isso, se falta conhecimento, se falta sabedoria, é só pedir àquele que é dono dela. E nós temos, dentro do contexto daqueles que anunciam as boas novas, faróis também que o Eterno levantou em várias gerações. E Mariana e Ouro Preto precisa urgente que os faróis sejam levantados. Por quê? Porque as pessoas estão sem direção, sem bússola, está solta à deriva, estão tentando, com as suas próprias razão e crenças e crendices, achar uma solução, mas estão a cada vez mais aprofundando no abismo do mar profundo das trevas. Assim como em Israel, o povo judeu tem prazer de contar a história dos sábios, desses faróis que o Eterno tem levantado, que haja em Mariana, que haja em Ouro Preto, que haja, né, onde quer que esteja, aqueles que estão me ouvindo agora, histórias também a seu respeito de uma pessoa justa, cheia do Espírito de Deus, temente a Deus e santa, de tal maneira que as mamães venham contar para os filhinhos: aqui morou um homem e o nome dele é tal. Ah, mas ele era pastor. Não, 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 não. O título não importa. O nome dele, deste farol, é Rafael. O nome deste farol é Tiago, é Sandra, é Israel, é Cristina. É isso que o nosso povo que estão ao nosso derredor, é esse tipo de orientação que o nosso povo necessita, precisa, urgente. E o principal é o nome na qual nós carregamos e fazemos menção. Yeshua HaMashiach, o caminho, a verdade e a vida. E o outro motivo das mães contarem as histórias, que são pessoas simples, humildes, e que se debruçaram na Torá, e se tornaram grandes, que foram elevadas. O objetivo das mães contarem para os filhos essa história é para incutir neles Yarat Shamaim, que significa temor aos céus. Que isso possa acontecer na nossa terra, aonde quer que você esteja, em nome de Yeshua. Rogamos a Deus que a sabedoria da Torá desses sábios, bem como a grandeza de sua alma e a pureza e a generosidade de seus atos, possam nos inspirar continuamente. Essa é uma prece na qual eles fazem. Quanto a nós, basta nós cumprirmos o que está em Mateus 5:14, mas antes reconhecendo João 8:12.
João 8,12 diz assim: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. E aí voltamos para Salmo 18:28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Essa rocha íngreme, vermelha e branca, estas são as falésias. Lá atrás estão os despenhadeiros, precipício. E essa, em exclusividade, neste lugar, nesse local, este aí, vocês estão diante de uma imagem do farol de Ponta do Retiro de São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro. Olha só para vocês verem a importância deste farol. Tem uma falésia, né? Quando a maré encher aí, vai cobrir essa parte da areia toda, o mar vai até lá, próximo ao Espinhabeiro, né? E aí vocês estão vendo a falésia de fora a fora. E do jeito que está essa pedra em pé, a primeira na qual vocês estão vendo na imagem, tem outras quebradas também, na parte junto com a areia. E aí nós aprendemos hoje a cor deste farol, e aí, ao avistar, estando em uma navegação, a pessoa já sabe, ó, há um risco, riscos no plural. E qual é o lado na qual ele vai atracar, né, com segurança. Como vocês estão vendo aí, ele está na cor vermelha, né? Vermelha. E aí todo mundo já aprendeu aí que ele vai ter que fazer a posição de bumbó, ou seja, à esquerda, porque se ele entrar à direita aí, lá se vai o navio à deriva. Progress. E aí entra aquela linguagem que nós discutimos sobre a Marinha também, né? Diante desse perigo aí, eles estão vendo aí safo ou onça. E nós aprendemos que safo é algo que está tudo correndo bem se avistar o farol, correndo bem se atender às regras, né, da segurança do trabalho com relação a essa área naval, né, com relação à marinha. E onça, se caso, né, estiverem enfrentando alguma dificuldade, mas vendo a dificuldade ou passando por ela, eles têm aí uma orientação. E para eles, né, safar disto, né, safa-onça, para eles terem a salvação de algo perigoso, é obedecerem à orientação na íntegra. Quanto a nós, a nossa orientação na íntegra na qual nós devemos servir se chama a Torá. A Torá de Yeshua HaMashiach. Temos que obedecer os mandamentos, temos que obedecer os estatutos, temos que obedecer as palavras que estão nela, todos os seus mandamentos. Por quê? Porque o objetivo é nos trazer salvação, é nos livrar de um perigo, é nos livrar dos obstáculos. E aí vocês veem que o farol, ele aponta para algo que está escondido em meio às águas e também com relação, quando eles atracarem a terra, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro, então preciso de uma orientação completa.
mesmo estando em terra firme. Embarcar, em desembarcar em segurança, obedecendo à instrução. E é isso que nós precisamos. Por que eu devo ensinar a Torá para o meu filho? Porque ele vai embarcar. Quando ele chega na sua casa e desembarcou, beleza, mas depois ele vai embarcar para a escola. Ensino primário, fundamental, médio, técnico. E a cada grau que seu filho for subindo, os ataques, os obstáculos vão aumentando. Os professores, amigos, colegas, o sistema em si, vão tentar inculcar nele e nela coisas terríveis, que parecem belas, atrativas, mas, na verdade, são orientações que vai levá-lo à deriva, à destruição completa da carcaça da sua embarcação. Cabe a nós instruir os nossos filhos estando, né, no caminho, instruí-los vivendo a verdade, para que quando eles forem embarcar no mar em busca, né, de seu futuro, nada lá venha desorientar o seu filho, desorientar sua filha. Então nós temos que inculcar mesmo a Torá do Mashiach, a Torá, a instrução verdadeira e que nos salva dos perigos, estando no mar, estando na terra. A Torá, ela nos leva, a instrução, ela nos orienta, nos conduz, e ela aponta para Yeshua HaMashiach. Desde seu início, ela aponta para Yeshua HaMashiach, o farol dos faróis, se é que eu posso utilizar esta frase. E este farol dos faróis, ele diz: eu sou a luz do mundo, ponto final. Olhei para ele e sigo firme os passos do mestre. Mas aí o nosso próprio mestre diz: vocês, é forte essa parte, ele diz: vocês são a luz do mundo. Aí está. Ele é e ele diz que nós somos também, uma vez que ele mesmo nos salvou de algo terrível. Nós temos que entender algo aqui hoje. A humanidade inteira teme a morte. A humanidade inteira teme a morte. Se estremecem. A palavra escrita na Torá, ela diz para nós não temermos a morte, mas é para todos nós temermos aquele que pode nos lançar com corpo e tudo no Guerrinom. A Torá nos diz que nós temos que temer aquele que criou a morte. Porque ele mesmo vai eliminar a morte. E ele vai ressuscitar a todos os mortos, vai julgar a todos, uns para a salvação e outros para a condenação. Mas aquele que foi para a condenação, ele já estava morto, mas voltou à vida. E esses Deus na qual nós servimos, que voltou este condenado à vida, vai matá-lo uma segunda vez. Nós não podemos viver temerosos com a morte. É natural e esse dia vai chegar. Mas nós temos que temer o dono da segunda morte. Isso tem que ficar inculcado a quem está nessa congregação.
Eu não devo viver ocioso, tremendo, estremecendo. Eu já vi luto, enterros de irmãos nazarenos que foram enterrar os seus parentes e o desespero na hora que o cadáver chegou e o desespero na hora que foi fechar a tampa do caixão, o desespero na hora que foi colocar a terra sobre o caixão. Como eu disse, tem algo que é normal, que é natural. A morte vem para todos. Ponto. Mas o que eu tenho que temer é o dono da segunda morte. Eu não posso sair pulando em cima da tampa do caixão e impedindo o processo natural, a lei normal e natural das coisas. Não adianta o desespero, não adianta murmurar contra o eterno nessa hora. Nós temos que estar orientados com a verdade e não obcecados. Uma vez que eu estou na verdade, eu compreendo, é normal, é natural a morte. Ponto. Porque o pior, ou a pior situação que tem para um ser humano é quando o anjo da morte vier e já achar aquela pessoa morta. Como que é isso? A pessoa ela nunca viveu a verdade. Quem não vive a verdade já está morto. Sigamos a orientação. Sigamos a instrução. Lembrando que o reino dos céus é tomado à força. O farol, Yeshua Hamashia já disse, é tomado à força, tem que lutar, tem que guerrear, mas eu estou instruindo vocês, eu estou direcionando vocês, olhem para o autor e consumador da nossa fé, olhemos para o farol que é Yeshua Hamashia, mas temos que estar fazendo a nossa parte, lutando diariamente, guerreando diariamente. A coroa da vida, ele colocou através de recede, de graça, sobre a nossa cabeça. Cabe a nós não perder essa coroa. Eu tenho que lutar até o último dia. E não basta dizer que o eterno é um. Esse chamado é para messiânicos, nazarenos e outros. O eterno é um, o eterno é um, o eterno é um, uma repetição, mas não coloca ele realmente no devido lugar, como primeiro na vida. Os filhos vêm primeiro, o marido vem primeiro, a esposa vem primeiro, o trabalho vem primeiro. Eu posso faltar uma saudade, Hamashia. Eu posso faltar uma festa do eterno, as Hagim. Eu posso faltar aos estudos. Meu trabalho vem primeiro, minha família vem primeiro, os títulos na qual eu quero conquistar vêm primeiro. E aí, quando estou na minha prece, Shemar Israel. Isso é profano. Você está perdido no mar envolto de tempestades e trevas. Que a luz, na qual Yeshua diz, eu sou a luz do mundo, está em trevas, olhe para a luz e se reoriente para chegar no destino certo. Que Kadosh Baruchu venha trazer para todos vocês
para todos que me ouvem, o esclarecimento. Temos que priorizar o eterno. Temos que olhar e andar em direção à luz da qual é Yeshua HaMashiach, o farol dos faróis, o Senhor dos senhores. Agradeço a todos que estão participando, agradeço a todos que estão conosco. A principal função dessa instrução é: um homem de Deus me orientou neste final de semana. Um homem de Deus me instruiu neste final de semana. Ele me disse aonde pisar. Quando eu estava passando no meio da falésia, ele me disse: pise aqui na areia. Se você pisar nessa falésia vermelha ou branca, vai transpassar os seus pés. Um homem de Deus me pegou pelas mãos e, ó, vamos passar por aqui. São farol que Deus tem levantado nessa terra. As luzes do eterno estão nessa terra. Então, nós passamos por ondas gigantes, por correnteza da lagoa dos pescadores. Quando nós voltamos na nossa caminhada, o mar tinha tomado a margem. E aí esse homem de Deus falou: há um caminho aqui, vamos passar por aqui até chegarmos lá. E o que mais me marcou é que nós ficamos de frente deste farol, na qual vocês estão vendo aí, e olhando para o céu e para o mar, o azul, né, do céu refletindo no mar, ficou só eu, este homem de Deus e o Eterno. Foi uma reflexão que eu tive, eu fui muito abençoado, e estou dividindo com vocês. São coisas simples que tem no nosso mundo, mas que apontam para mistérios dentro da Torá. Então, eu deixo aberto para vocês, para a sua participação, e agradeço novamente a cada um de vocês. Temos dificuldades, muitos atritos, muitos obstáculos, mas o farol dos faróis, Yeshua HaMashiach, disse para nós também sermos faróis nessa terra. Kadosh Baruch Hu, transmita a todos vocês aquilo que eu não consegui falar. Vamos vencer falésias, despenhadeiros, precipícios, vamos desembarcar, atracar na Nova Jerusalém, que está bem diante de nós. Shalom, shalom a todos e gratidão ao Eterno por cada um de vocês aí.